Muito bem, nós estamos aqui de volta com 298 dias em propósito. Propósito esse que é a leitura total da Bíblia, amém, queridos? Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não tem esse hábito, né, esse costume de ler a Bíblia, de ler a Palavra de Deus, saiba que neste livro, né, eu estou aqui com uma capa um pouco diferente, estilizada, mas independente de qual seja a sua capa, ou qual seja mesmo até a própria versão que você utilize, saiba que neste livro contém as verdades que eu e você precisamos para todas as áreas da nossa vida, seja sentimental, espiritual, financeira, ministerial, independente, queridos, da área. Acredite em mim. Nesse livro contém tudo que eu e você precisamos para ter uma vida bem-sucedida, para ter uma vida feliz, para ter uma vida abundante em todas as áreas. Então, olha, vem comigo nessa jornada, encorajo você. Não importa se de repente você ainda não teve a oportunidade de vir conosco, porque nós estamos, como eu disse, já com 298 dias em propósito. Ou seja, começamos em Gênesis, né? Estamos hoje no Evangelho de Lucas e a nossa meta é ir até Apocalipse. Todos os vídeos, né, estão ficando salvos, Instagram, Facebook, no YouTube, estão ficando salvos e você tem a oportunidade de vir acompanhando, porque todos esses vídeos, né, e o que nós estamos fazendo sempre que gravamos os devocionais é trazer um resumo de maneira facilitada, simplificada do que está acontecendo naqueles capítulos. Então, com certeza é uma excelente oportunidade para que nós venhamos crescer juntos e aprender mais acerca de Deus e dos planos dele para as nossas vidas, tá bom? Então, fica aqui o meu encorajamento para você vir comigo, tá bom? São alguns minutinhos, é sempre bem rápido, eu não falo ponto a ponto, eu falo normalmente os pontos principais daquele capítulo, daqueles capítulos, como hoje, por exemplo, vamos falar sobre capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de Lucas, e ali depois você vai fazer a sua leitura, já sabendo assim por dentro de tudo que está acontecendo ali. Então, com certeza vai te entusiasmar muito, porque o que eu mais ouço das pessoas é que elas não leem a Bíblia porque elas dizem não entender, e às vezes elas simplesmente fazem assim, ó, deixa eu te dar um exemplo: Senhor, fala comigo. Aí elas colocam o dedo assim, né, onde caiu, então tipo, Senhor, fala comigo, e aí ela aponta o dedo e realmente às vezes lê um versículo isolado, não entendendo o contexto daquele capítulo, então ela se sente mais perdida do que antes, quando abriu a Bíblia e apontou ali para poder ler. Então, o meu encorajamento para você é que você venha entender realmente as Escrituras, porque a palavra do Senhor diz que aquele que tem falta de sabedoria pode pedir a Ele. Ele diz, né, aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. E o Senhor dá a todos deliberalmente. Salvo engano, está lá em Tiago, esse versículo. Então nós podemos pedir isso ao Senhor, porque a vontade dele é se fazer conhecido a nós, amém? Ele não faz acepção de pessoas e com certeza a vontade dele é que nós, queridos, venhamos conhecê-lo cada dia mais e mais e mais e mais. E quanto mais nós nos aproximamos dele, saiba, ele se aproxima de nós. E com certeza, como um bom pai, ele quer sempre estar bem perto, nos assistindo de perto, nos aconselhando, nos orientando, para que possamos ser assertivos nas nossas escolhas, amém? Então saiba disso, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus muito amado, e com certeza tudo que o seu pai quer, o seu Criador quer, é se relacionar melhor e com a maior profundidade com você, tá bom? Então, seja muito bem-vindo e vamos avançando então. Como eu disse, 298 dias, eu gosto de frisar, queridos, porque quem estiver acompanhando vai sabendo direitinho onde estamos. Então, 298 dias contando de Gênesis e 28 dias contando então do Novo Testamento, vindo aí do Evangelho de Mateus para cá, tá bom? Vamos rompendo. Deixa eu te contar o que está acontecendo hoje. Hoje nós vamos então fazer o resumo de Lucas, capítulos 14, 15 e 16. Evangelho de Lucas, capítulo 14, queridos, vão ter muitas parábolas aqui, tá bom? Então, no começo do capítulo 14, vai falar quando Jesus estava na casa de um fariseu. E deixa eu te contar o que aconteceu aqui. Ele estava então na casa desse fariseu e ele estava sendo observado, só que era um sábado e tinha um homem que estava doente. E ali Jesus pergunta para eles se era permitido curar no sábado, e eles ficaram calados. E claro, Jesus, vendo aquele homem doente, foi lá e curou aquele homem, né? Pegou ele pela mão e curou aquele homem. Queridos, e ali
depois ele perguntou a eles, né, acerca disso, e perguntou inclusive falando, olha, vem cá, se vocês tiverem um filho e ou de repente ele cai num poço, ou seja, um boi, né, uma criação sua, vem cá, você vai deixar chegar o outro dia para você poder sarar, para você poder resgatá-lo, né? Então Jesus, queridos, fazia muitas perguntas, né? E aqui no começo do capítulo 14 ele já começa assim. Continuando, vem a parábola também do grande banquete. Então Jesus agora vai começar a realmente ministrar aquele povo acerca de, através de parábolas. Então ele aqui também vai falar acerca da parábola do grande banquete. E o que é essa parábola? Ele vai dizer que teve um homem que deu um grande banquete e ele convidou pessoas específicas, mas essas pessoas, queridos, que foram convidadas começaram a dar desculpas, né? E elas falaram para ele que não podia ir porque tinham se casado recentemente, não podia ir porque tinham outros compromissos e começaram, queridos, a dispensar e não compareceram a essa grande festa. Então o homem, queridos, decepcionado porque ninguém compareceu, envia o seu servo para poder então convidar todas as outras pessoas que não estavam convidadas, sabe, qualquer pessoa que estivesse ali disponível para convidar para vir comer esse banquete. É algo interessante, tem uma mensagem aqui e claro, fica aqui o meu encorajamento para você ler todo o capítulo e receber tudo aquilo que o Senhor está trazendo em revelação para nós, tá bom? Continuando, ele também vai dizer acerca do preço do discipulado, tá bom? Está aqui também no capítulo 14. Aqui é quando Jesus então vai falar a grande multidão acerca de o preço. Vamos pensar assim, o preço, tá bom? Para realmente segui-lo. Então ele diz, olha, você, se alguém vem até mim e diz que ama mais o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu esposo, ou o seu filho, ou até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo, né? Então ele está dizendo que para quem quiser ser seu discípulo, tem que realmente tomar a sua cruz e segui-lo. Queridos, então aqui é necessário, só abrindo um parêntese, realmente um cuidado, porque todas essas coisas são listas, tá bom? Em que sentido? Se você é casado, você tem que amar o seu esposo, a sua esposa, seus pais, tudo bem, né? Se você ainda não é casado, seu filho, sua filha, mas nós realmente devemos priorizar o que a palavra diz, queridos, que antes de qualquer coisa, de qualquer pessoa, nós temos que amar ao Senhor acima de todas elas, amém? Então é essa atenção que Jesus está chamando aqui também no capítulo 14, tá bom? E aí, finaliza então aqui capítulo 14, no capítulo 15 vai falar acerca da parábola da ovelha perdida, maravilhosa essa parábola, né? Jesus também aqui ensinando e falando por parábolas, né? Ensinando e dizendo o seguinte, que qual é a pessoa, né? Ali o pastor que possuindo 100 ovelhas, se uma delas se perder, ele não vai deixar as 99 no aprisco e vai em busca daquela uma perdida. Então aqui ele também está fazendo uma comparação, falando acerca até mesmo, queridos, de quando um pecador se arrepende. A palavra vai falar sobre isso, tanto nessa parábola da ovelha perdida, quanto na parábola da moeda perdida, da dracma, né? Que também está aqui no capítulo 15, que dá a mesma impressão. Fala que a mulher perdeu uma dracma na sua casa, então ali ela começa a procurar, e quando ela encontra, ela começa a celebrar e se alegrar por essa dracma perdida. Maravilhosa, e todas elas estão realmente nos levando a esse ponto de que quando um pecador se arrepende, realmente há grande alegria, né? Há uma grande alegria no céu, é o que diz aqui a palavra. E aí, para finalizar aqui o capítulo 15, tem também a parábola do filho pródigo, queridos, essa parábola maravilhosa também, que vai falar acerca daquele filho. Talvez na tua versão esteja do filho perdido, né? Na minha está, eu tenho as duas versões aqui, pródigo e perdido. Aqui vai falar daquele homem que tinha 2 filhos, e um dos filhos então pede ao pai que antecipe a parte que lhe cabia da herança, o pai reparte os bens, e esse filho vai e gasta de maneira descontrolada e de maneira errada a parte dele da herança. Quando ele perde tudo, queridos, ele resolve voltar para casa do pai, tá bom? Então ele pensa que vai ser tratado pelo menos como um dos trabalhadores, porque pelo menos como um dos trabalhadores já seria muito, mas a verdade é que quando ele volta, né, o seu pai o recebe de braços abertos, né, e faz uma grande festa. E ele diz, olha, esse meu filho estava morto, mas ele agora reviveu. Então há uma grande celebração. Então, mais uma vez, o capítulo 15 dando essa ênfase da importância de quando uma pessoa, queridos, está fora de Jesus, ela realmente está perdida, ela está morta. Mas quando ela se arrepende, ela vem para Jesus, né? Aqui também na parábola do filho pródigo, falando sobre isso, há uma grande festa, o pai realmente o recebe de braços abertos e muito contente.
Tá bom? E pra gente finalizar então aqui o capítulo 16, passamos do capítulo 15 de Lucas, capítulo 16, mais uma vez Jesus vai estar ensinando através de parábolas. Então aqui no capítulo 16 ele começa falando acerca do administrador astuto. Queridos, essa parábola é muito, assim, ela realmente edifica muito a gente, eu vou te dizer por quê. Aqui Jesus está nos ensinando que um administrador estava administrando mal os bens do seu senhor. E ele naquela ocasião, queridos, ele sabendo que já não poderia mais ficar ali, porque o seu patrão iria dispensá-lo, ele então começa a preparar o seu futuro, dando descontos para as pessoas que deviam a esse senhor. Ele começou a pensar em como seria o seu futuro, então ele meio que se precaveu, só para você entender. E aqui nessa parábola o que o Senhor está tentando nos ensinar é que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz. Jesus ensinando, queridos, que você vê, ele se resguardou, né, do que estaria por vir. E muitas vezes os filhos da luz, né, que somos nós, muitas vezes não estamos realmente pensando acerca do futuro, né? Não é preocupado com o dia de amanhã, é pensando realmente, eles fazendo planos acerca do que estaria por vir. Então ele realmente, ele foi astuto e ali ele é até inclusive elogiado pelo seu Senhor. Então é um ensinamento maravilhoso, eu encorajo você ó, do versículo 1 até o versículo 14, está falando sobre a parábola do administrador astuto, tá bom? E aqui continua também nesse texto, falando acerca do rico e Lázaro. Olha que coisa maravilhosa, eu não sei se você já ouviu falar, mas nessa parábola, queridos, vai fazer aqui uma comparação de que um homem, queridos, ele sofria muito. Aqui na parábola, Lázaro, ele tinha inclusive muitas feridas em seu corpo. E a palavra vai dizer que ele tinha uma expectativa de comer pelo menos as migalhas que caíssem ali da mesa do rico. Queridos, então eles morrem e a palavra vai dizer então que Lázaro foi para o seio de Abraão e que o rico então foi para o Hades, né? E ali, queridos, ele via Abraão e Lázaro de onde eles estavam. Então ele pediu a Abraão que, por favor, Lázaro pudesse pelo menos colocar uma gotinha de água na sua boca, porque o local onde ele estava era de muita tormenta e não era possível porque um grande abismo separavam eles. Foi a resposta que ele recebeu. Então ele pediu que, por favor, enviassem aos seus irmãos, né, falando como era terrível o lugar onde ele estava, para que eles então não tivessem o mesmo final. E aqui nós vamos ver também ensinamento com essa parábola, né, queridos, que isso não seria possível. E enfim, temos muito a aprender também com essa parábola. Então, ó, já dei para você um feedback, um resumão de tudo que está acontecendo aqui. Você precisa mergulhar um pouco aqui mais, ler as escrituras, ler todo esse capítulo e eu tenho certeza que o Senhor continuará falando com você, tá bom? Hoje o nosso devocional vai ficando por aqui, nós vamos dar continuidade então nos próximos vídeos. Lembre-se, nossa meta é chegar a Apocalipse e eu encorajo você, claro, a vir comigo nessa jornada, tá bom? Sandra, obrigada, minha irmã. Um beijo. A Sandra colocou assim: Deus continue te usando, missionária Maiara. Palavra abençoada. Amém. Que Deus abençoe sua vida também, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.